Agora vamos trabalhar isso como um corpus, ou seja, começar realmente a processar a limpeza do texto. Então eu já estou limpando aqui, ele está abrindo, olha como é que já está bem melhor, sem aquelas... Então o que que eu fiz aqui? Bem, primeiro eu disse para ele que isso aqui era um corpus, eu disse que isso aqui era um texto. Depois eu pedi para ele dar o total de tokens, quer dizer, o total de possibilidades para tokenizar, né, para categorizar, para classificar dentro do texto, e a partir daí eu pedi para ele visualizar. Quando eu já chamo ele como um corpus, quer dizer, quando eu já digo para ele que isso é um texto, ele já tenta limpar automaticamente alguns caracteres. Claro que algumas coisas vão aparecer estranhas e a gente, ao longo do nosso processamento, pode continuar limpando. Nesse caso, como é um texto do século XX, eu acho bem quase impossível ele não aparecer limpo, mas se a gente estivesse trabalhando com um documento antigo, uma obra do século XVIII, alguma coisa assim, provavelmente a gente ainda teria um esforço de limpeza muito grande. Agora eu vou criar uma matriz desse corpus, transformar ele em matriz, vou checar o número de palavras distintas. Então eu tenho 12.058 palavras distintas. Bem interessante, né? Agora vamos lá para transformar e ver a frequência de palavras. Então, aqui são as palavras, olha. Quantas vezes ele fala, por exemplo, tem uns vieses aqui, tipo a palavra E. Palavra E, o E é um conector. É óbvio que ele vai se repetir muitas vezes. Então, ele é um outlier, né? O D também. Então, também. Agora, estigma é uma palavra muito recorrente. Gilberto e velho também são palavras recorrentes. Isso é interessante, porque isso mostra que ele se autocita, né? Copacabana é uma palavra recorrente na obra dele. Sabemos que foi o bairro que ele morou durante muitos anos, se não a vida toda. E então o bairro onde ele viveu também era o seu objeto de estudo, né? Então é muito interessante isso. Aí também aparece a variância da palavra estigma, estigmatização, e é bem interessante perceber esse tipo de coisa. Agora, a gente vai transformar isso num vocabulário e vai voltar a transformar num data frame, porque a gente precisa gerar frequências e fazer esse tipo de coisa nas aulas básicas do R. Vocês vão entender a diferença de um corpus, de um data frame e de um banco de dados, mas basicamente, no fim, tudo a gente transforma num data frame. Então, transformei, agora vou gerar frequência. Frequência a gente já aprendeu nas outras aulas, né? Que é uma espécie de lista de palavras, né? Quantas vezes essas palavras se repetem, etc. Vamos mostrar as palavras tokenizadas e a frequência delas. Então, aqui já está num formato de frequências. Conseguem ver a diferença? Aqui ela está num formato de corpus, aonde eu tokenizei, quer dizer, eu classifiquei, eu categorizei e eu pedi para ele me contar as palavras, porque eu tinha falado para ele me mostrar quais são as palavras individuais que existem nele, né? Aí ele me disse, aí eu falei, então me dá essas palavras. Então ele me gerou esse dataset com essas palavras. Agora eu quero elas em frequência, ou seja, eu quero um Excel, um CSV, onde eu tenho uma coluna palavras e uma coluna de quantitativos, né, de números. Então, isso é muito interessante, que a gente vê logo que os principais, os mais são os conectores, são palavras que não são realmente categorias, mas são palavras de ligação, que a gente pode facilmente retirar elas do nosso texto se a gente quiser criar algumas análises.